Olá a todos, eu sou Marcelo Vieira, estou aqui pela TV e Rádio Chico Xavier, pelo programa Nossa Evolução, dando continuidade à nossa conversação sobre esse complexo desafio que é estar aqui encarnado ou desencarnado, né? E angariar aí passos em nosso processo evolutivo. O tema que estamos trabalhando basicamente esse ano todo, né? Desde o começo do nosso programa este ano, é sobre a tarefa energética pessoal. E por que que eu estou quase que obsediado, né? Com obsessão por esse tema? Porque é de extrema importância para as nossas, se não esta vida, as próximas encarnações. Sabemos que o planeta está em uma fase de transição, né? Estamos tendo uma reurbanização da parte física, o que quer dizer que a Terra, desde os primórdios, foi deixando gente de recanto no processo evolutivo. E nessa última fase, nessa última chance, estão reencarnando seres de todas as épocas, de todos os tempos e de todas as naturezas, né? Sabe aquela faxina de sábado, onde você tira do fundo do armário todas as coisas que você não usa para tentar limpar e ver o que é que presta e o que não presta? A Terra também, de tempos em tempos, faz isso. E nós estamos nessa fase de transição, onde ela puxa aquelas pessoas, aqueles seres, aquelas consciências que ficaram de recanto no processo evolutivo, seja pelas próprias escolhas, seja pelas circunstâncias, está voltando com tudo esse pessoal, né? Então, daqui até talvez aí o fim desse século, nós veremos aí ambiguidades dentro do mundo de todas as naturezas. E faz parte pela natureza do pessoal que vem reencarnando, desde a década de 80. Então, é um processo natural, onde se está fazendo essa limpeza dos porões da Terra, né? E nós estamos aqui reencarnando e precisamos auxiliar esse nosso pessoal, porque querendo ou não, independente da natureza, sendo perverso ou não, evoluído ou não, somos todos, né, co-passageiros dentro dessa grande nave que nos leva espaço afora e precisamos nos auxiliar dentro desse processo de assistência e de ajuda. E a regra, a lei em assistência é: quem tem mais ajuda quem tem menos, né? Então, se a gente tem algum nível de discernimento, algum nível de entendimento, a gente começa também a tentar esclarecer os outros, a tentar contribuir, a tentar promover a evolução daqueles que, assim como nós, estão aqui no campo de batalha. E esse campo de batalha, o maior inimigo não são os outros, né? Somos nós mesmos. A superação das nossas dificuldades, o entendimento da nossa vida e o aprendizado que nós temos aí com as leis da natureza. E o domínio das energias é o que faz um planeta ou outro ser mais evoluído. Então, quanto mais as consciências que se manifestam em um determinado planeta dominam essas energias, que são diversas, né? A gente tem energia mecânica, e a energia elétrica e a mais pulsante de todas, que é pouco estudada pela ciência convencional, que é a bioenergia ou a energia consciencial, que é essa energia produzida por nós. Essa conexão entre espírito e corpo, que produz esse tipo de energia altamente assistencial e que pode ser usado para promover, ajudar mais ainda o processo de evolução das pessoas encarnadas quanto as desencarnadas. Então, tratar sobre energia, conversar sobre, entender como é que isso funciona, é uma parte básica para o entendimento sobre essa lei da natureza que vai nos auxiliar nesta e em outras vidas. Nós também vimos que aqueles que já se preocupam com os outros, que se preocupam com o desenvolvimento da humanidade, começaram com a consolação, né? A gente chama tarefa da consolação. É quando uma pessoa chega até você chorosa, sofrida, e você a consola, acalenta. Só que essa pessoa erra uma, erra duas, erra 10 vezes e não resolve o problema dela. Então, a consolação não é suficiente para você promover o outro à evolução. É necessária, porém, não é suficiente para você ajudar o outro a resolver o problema dele.
Aí nós já passamos para uma segunda tarefa, que é a tarefa do esclarecimento. Eu vejo que o outro sofre, chego, acolho, depois eu paro, estudo a situação, analiso, busco conhecimento já produzido pela humanidade, entendo o que causou aquele problema, entendo quais são as soluções, e aí eu chego para esta pessoa e, além de consolá-la, para que ela se acalme, eu dou as prescrições, né? Esclareço, informo o que é que está acontecendo e prescrevo as soluções. Então aí já é uma tarefa que já vai um pouquinho além só da consolação, porque já quer uma ação maior sua, né? E quando você se esforça para entender algo, para ensinar o outro, para que o outro também se supere, você automaticamente também aprende. Então, quando a gente pula da tarefa da consolação, que é um pouco passivo de nossa parte, a gente só acolhe, para a tarefa do esclarecimento, onde você já tem a iniciativa, você já vai se esforçar para entender, para poder ensinar a outra pessoa para que ela, por si só, se desenvolva. Então você já começa a pensar um pouco além. Então você já começa a ajudar. Então a tarefa da consolação, ela é predominante dentro das religiões. A tarefa do esclarecimento era para ser predominante nas ciências, né? No entanto, a ciência ela também é dogmática, então tem princípios muito rígidos, e que pese já é mais flexível, ela só esclarece, né? Tenta esclarecer. Então a gente pega ali como base mais a autopesquisa, né? Que a gente chama de autodidatia, né? A sua curiosidade em ir compreender os fenômenos através de você, não é porque A disse, B disse, você que tem que ir buscar, ler, refletir, raciocinar e constatar com seus olhos e com seus olhos espirituais também, né? Então, principalmente quando se tratam de fenômenos espirituais, você precisa vivenciar por você. E não tem essa desculpa de você dizer, foi um médium tal, respeitado na comunidade espírita que disse isso, ou foi o espírito tal que disse isso, que prescreveu aquilo, ou foi o guia da casa que disse isso, aquilo. Certo, disseram, mas a forma que você pode estar reproduzindo isso pode estar fora de um contexto, né? Pode não ter nada a ver com o assunto que você está dizendo ali. Se você não vivenciou isso, é melhor você não reproduzir. Você pode estar dizendo aí inverdades ou verdades fora de contexto, que de todo jeito é uma mentira. Então, o mais importante é você refletir e vivenciar por você. E deixar de reproduzir o que os outros dizem. Ainda que você leu num trecho em um livro, mas é interessante você entender o sentido. Tem uma casa espírita no interior da Bahia que o pessoal, quando foi ficando mais velho, mandava arrancar os dentes todos. Aí uma vez um outro frequentador da casa, também integrante da Federação Espírita, questionou por que o pessoal está arrancando os dentes quando chega a determinada idade e não usam chapa. Aí um orientador da casa disse, não, a gente lê um sermão do Evangelho e lá dizia que haveria choro e ranger de dentes. Então eles providenciaram logo tirar os dentes. Já não ia ter mais ranger de dentes. Então, assim, até essa questão de interpretação, a gente fala assim brincando, mas tem pessoas que acreditam. Gente, as falas de Jesus, né, reportada aí na Bíblia, reproduzida no Evangelho, são parábolas. Parábolas é a mesma coisa de um mito. É uma história bonita que a gente conta para representar uma verdade, que às vezes a verdade é tão nua e crua que se a gente disser por A mais B, a pessoa não entende ou fica impactada. Aí você cria uma historieta para representar essas histórias. Mas o importante é a essência, né? O que está ali dentro, o que está no contexto, nas intenções. Então a gente tem que pensar bastante antes de reproduzir qualquer tipo de coisa, ou reproduzir informações que a gente pensa saber e não sabe, né? Certo, passamos da tarefa da consolação, fomos para a tarefa do esclarecimento, onde a gente já tem dúvida mesmo e duvide mesmo, né? Você vai buscar, você tem que constatar por você. Você considera o que o outro diz, mas tenha sempre aquela pulga atrás da orelha e vá
pesquisar por você, compreender por você e vivenciar por você. Já passamos da fase de seguir líderes, de seguir reis, monarcas ou qualquer outro tipo de liderança. A sua liderança, quando se trata de evolução, é única e exclusivamente sua. Os outros podem contribuir com o conhecimento que deixou, com uma reflexão aqui, outra ali, mas a responsabilidade é sua. E nós precisamos tirar da gente, do nosso costume, essa mania de terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Aí o pessoal diz, mas eu confio em Deus. Talvez a divindade, a natureza, a força maior, seja lá o nome que você queira dar a esse algo que a gente percebe, né? Também confia em você. E aí, vai ficar essa troca de confiança? Então, assuma o seu papel. Entenda que, no plano físico, o comando é nosso, né? A gente tem assistência, a gente tem apoio, mas quem tem que botar a mão na massa é quem está aqui, né? O comando lá de cima não tem. Às vezes o espírito evoluído não tem mais contato com a matéria, né? Eles precisam da nossa atuação aqui para ajudar quem está em níveis abaixo de nós. Então nós precisamos saber qual é o nosso papel e assumir as nossas responsabilidades. Não dá mais para terceirizar, nem para Deus, nem para guia, nem para ninguém. Então quando você reproduz um conhecimento e usa como argumento de autoridade, que foi um espírito, tá? Na verdade você está só reforçando a sua opinião. E se a sua opinião gerar ações nas pessoas que gerem consequências negativas no processo evolutivo, o karma é seu. Não vai ser do espírito que disse A ou B. Vai ser seu, foi você que disse, foi você que reproduziu. Né? Então nós precisamos ter essa cautela. Se a gente não sabe de alguma coisa, é melhor a gente dizer e reconhecer que não sabe. Né? E se estiver disposto, é a sua área de especialidade, é o que você estuda, você retira um tempo, vai investigar, levantar informações e ver se consegue dar uma resposta, né? Se não, você diga, vamos estudar juntos, porque aqui chegou num ponto que eu ainda não entendo e a vida é complexa. Ou eu achava que entendia, mas diante de tal indagação, preciso me aprofundar, compreender melhor. E aí você convida a pessoa e vão estudar juntos. Se a pessoa não quiser, então ela não quer resolver o problema dela, né? Então você respeita, é a fase da pessoa. Mas a gente tem que ter essa consciência, certo? Da tarefa do esclarecimento, que já é um avanço também, nossa preocupação em relação ao outro. Além de você consolar e esclarecer, você ainda pode doar a sua própria energia. Né? As nossas energias conscienciais, a energia que uma planta tem, a energia que um animal tem e a energia que o ser humano tem. São energias diferentes, todas com propriedade idêntica, que a gente chama de energia da vida, né? Ou bioenergia. Então, essa bioenergia, ela é usada por nós de forma espontânea. Todo mundo usa essa energia espontaneamente. Às vezes você está triste, um pouquinho para baixo, você vê uma determinada planta, você se restaura. Né? Ou você está com a energia um pouco baixa, você encontra determinada pessoa, sua energia se restaura. Ou ao contrário, você está vigoroso, cheio de energia, encontra uma determinada pessoa, sua energia decai. Então essa troca de energia com o ambiente, ela é natural. Aí, descobrindo a existência dessa outra lei da natureza, né? Essa bioenergia, essa energia imanente, os pesquisadores desenvolvem técnicas para que você possa aproveitar o máximo dessa energia, dominando-a e empregando de forma assistencial, ajudando os outros, né? E é para isso que existe a TENEPS, Tarefa Energética Pessoal, da qual nós tratamos aqui desde fevereiro, salvo engano. Então, dando continuidade ao nosso tema, com essa introdução que sempre é oportuna, para a gente entender do que é que a gente está falando, né? Nós tratamos em programas anteriores sobre os 30 hábitos que, se você tiver, não lhe autoriza a iniciar uma tarefa assistencial lidando com energias para ajudar outras pessoas. Se você ainda tem esses hábitos, é porque você ainda não consegue se ajudar, para se livrar desses hábitos. Então você não tem competência para ajudar os outros de uma forma tão técnica, né? Tão
tão disciplinada, por assim dizer. Então, se você não tem a disciplina de vencer em você, pensar mal dos outros, trabalhar ainda como matando animais, destruindo plantas e tal, destruindo florestas, causando discórdia, ainda é a favor de brigas. Então, se você ainda tem esse tipo de pensamento, você ainda precisa se ajudar primeiro, né? Para depois conseguir ajudar os outros. Sua força, ela fica muito baixa, certo? Então, essas são as contraindicações que nós já vimos aí em programas anteriores. As contraindicações à TENEPS, ou à prática dessa tarefa energética pessoal. Agora nós vamos tratar hoje sobre as indicações. Né? Tem as contraindicações e tem as indicações. Quem é que pode fazer? Né? A gente diz, teoricamente todo mundo. Não necessariamente. Né? Se fosse todo mundo, o planeta já estaria altamente evoluído, porque todo mundo estaria dominando a energia aí com força total. A gente está nos primórdios aqui ainda, a gente ainda está introduzindo o assunto, tentando entender do ponto de vista racional, para depois entender na forma prática, né? Precisamos, portanto, refletir um pouco sobre quais são as indicações. Para quem é indicado o desenvolvimento da TENEPS? Nós já falamos da técnica, os horários que você pode escolher para fazer, o tempo de duração, as pessoas que são indicadas, a idade física ou biológica que você precisa ter para começar a iniciar essa tarefa, que aqui a idade ideal, adequada, é a partir dos 35 anos, que você já tem uma certa maturidade, sua vida já está um pouco estável, sua personalidade já está estável também. Então você já tem um domínio maior sobre a sua própria agenda, como é que sua vida funciona, e você consegue se organizar melhor. Antes disso, pode ser iniciado, mas você tenderá a abandonar a tarefa. Como é uma tarefa que requer uma disciplina porque é diária para o resto da vida, ou até você ter condições psicológicas, né, para fazer. Às vezes a gente não desencarna, mas o juízo já não funciona. E aí não vai adiantar muito. Ou seja, até o corpo permitir, né, que você consiga fazer. Porque o corpo limitado, o espírito não se expressa com a mesma força e nem com a energia necessária. Então prejudica os trabalhos. Então vamos lá, quais são as indicações? Nós vimos 30 contraindicações. As indicações são apenas 4. Para a gente ver como é complexa, né? A primeira é para veteranos. Veteranos em quê? Eu venho falando com vocês em uma linguagem mais puxada para o espiritismo. No entanto, a base dos estudos não tem segmento religioso, é mais puxado para a ciência. Só que a ciência também não admite porque a gente tem como premissa a permanência da consciência, né? A alma, né? A nossa individualidade. Ela não depende desse corpo, ela se manifesta através desse corpo. E a ciência não admite isso, ela só vê a matéria, né? A gente chama ela de eletronótica, né? Só vê o elétron, só a variação da energia, que é matéria. Ela não reconhece essa nossa capacidade de perceber o mundo, a nossa individualidade, a nossa consciência, o nosso espírito. Então, como a ciência convencional também não concorda e nem a religião também não estuda nesse mesmo sentido, a gente entra no limbo, né? A gente fica com uma paraciência, ou seja, uma ciência que estuda a consciência, ou seja, a nossa forma de se manifestar, seja aqui no plano físico, seja no plano não físico, ou quando a gente perde esse corpo físico, né? Então a gente tem essa paraciência, tem a metodologia de estudo, do mesmo jeito da ciência convencional. E nessa ciência, o que no espiritismo nós chamamos de médium, e ela é muito idêntica ao espiritismo porque as bases do espiritismo são científicas, né? E é como se fosse um processo de especialização da parte científica ou um avanço científico das pesquisas iniciadas por Allan Kardec há muito tempo atrás, né? 150, tem mais de 150 anos, né? E dando essa continuidade à parte científica, da investigação, da observação, da constatação por você, e não a reprodução do que você ouve falar, né?
que assim é que a gente contribui para o crescimento da ciência como um todo. Pois bem, o que no Espiritismo a gente chama de mediunidade, na ciência, ou na paraciência, nós chamamos de parapsiquismo. Psiquismo já é um termo conhecido na ciência convencional para a alma, essa parte pensante. E o para é tudo que é além, não físico, né? Então, parapsiquismo nada mais é do que a sensibilidade de você perceber as coisas não físicas, né? Seria uma espécie de mediunidade. Que aí, tecnicamente também mediunidade, segundo o livro dos médiuns, é quem passa comunicação do plano espiritual para o plano físico. Então, só sentir os espíritos ou perceber a realidade não física não faz de você um médium, faz de você um sensitivo. Também tem essa diferença técnica, segundo o livro dos médiuns de Allan Kardec. Mas, em tese, todos nós somos médiuns porque nós conseguimos perceber e dizer o que estamos percebendo, né? Do plano espiritual. Isso daí já faz a gente médium, propriamente dito. Então, o parapsiquismo ou mediunidade precisa estar desenvolvido para você poder iniciar ou desempenhar uma tarefa energética pessoal. Ora, se você não tem parapsiquismo ou mediunidade minimamente desenvolvido, como é que você vai saber se as suas energias estão sendo efetivas? O primeiro nome da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, era passe para o escuro, né? Passe para o escuro. Você doa a energia e ela vai sendo direcionada pela equipe espiritual para aqueles que dela precisam. E você de forma anônima, né? Então você sozinho dava esse passo para o escuro. E aí, com a evolução dos estudos, foram mudando o nome. Hoje já tem até uma sugestão nova, que é a tarefa assistencial pessoal. Então você está assistindo os outros, você está ajudando os outros. E não mais essa tarefa energética pessoal. Então, como é ciência, né? Toda vez que você estuda, você vai compreendendo melhor esse fenômeno, você vai modificando o nome que melhor se ajusta ao fenômeno que você percebe. Então existe essa lei, nós temos essa energia, conseguimos doar essas energias, ajudar as pessoas com essas energias. Então o nome disso vai variar, né? Mas a ciência hoje ainda está em tarefa energética pessoal. Então o veterano, ele pode começar. É o primeiro que é indicado. Então se você já tem uma mediunidade minimamente desenvolvida, uma sensibilidade minimamente desenvolvida, já vem trabalhando nisso há algum tempo, você é um forte candidato a aperfeiçoar a sua prática e começar a atuar energeticamente. Então nós sabemos que existem pessoas que desde a infância, né, sua primeira fase de manifestação neste planeta, já consegue ter uma mediunidade aí que no Espiritismo a gente chama de uma mediunidade aflorada, né? Então você já tem uma sensibilidade maior. Então, desde pequeno ele já tem essa predisposição. Então ele é um candidato fortíssimo para quando chegar aos 35, desenvolver de forma profissional essa doação de energia. Então o veterano, e não só a questão de você perceber o plano espiritual, mas também de você se defender energeticamente. É aquele que já não sofre ataques ou sofrendo ataques do plano espiritual ou físico, ele consegue se manter firme, porque isso acontece, né? Quando a gente começa a trabalhar com energia ou coisas sérias, virão os ataques. Então, se você sabe o que você está fazendo, você se defende energeticamente. Se eu sou capaz de ajudar o outro com a minha energia, também sou capaz de usar ela para me ajudar. E ajudar a nós é nos defender dos ataques, né? Que existem ataques energéticos extrafísicos. Um outro candidato fortíssimo é aquele que é desassediado ou que não sofre obsessão. Aquela pessoa que não sofre obsessão a longo prazo, ela tem essa predisposição de também auxiliar energeticamente. Porque como você vai tratar de uma tarefa complexa, você pode estar sendo influenciado de forma indevida. Normalmente a gente acessa a vida, às vezes nós como médiums, né, atuantes nesse tipo de trabalho, acessamos informações que nem mesmo a pessoa conhece. Então você tem que ter um nível de ética muito grande para saber reter essas informações, não usar de forma antiética, porque senão você
perde o apoio dos espíritos sérios. E você entra em joguete de espíritos brincalhões, até com intenções ruins. Então, se você ainda é influenciado por esse tipo de espírito, não tem o mínimo de ética, de respeito e outras coisas a mais necessário como o caráter humano, você está inapto a desempenhar essa função, porque você vai acessar informações que você pode querer usar para se beneficiar e acabar contaminando totalmente a intenção do trabalho, que é totalmente assistencial, certo? Descobrindo, você tem mediunidade, não sofre assédio, né? Então você está com parapsiquismo desenvolvido, não sofre obsessão, você é um forte candidato, então você sente as energias, você sabe o que é essas energias. Talvez você não tenha palavras antes para expressar o que é isso que você sente no seu corpo, se movimentando, essa saída dessa energia, esse retorno, a troca de energia com o ambiente, a absorção de energia do ambiente, né? Quando você já entende essas energias, você desenvolve automaticamente inúmeras práticas. Você entra em um estado de vibração, a gente chama de estado vibracional, onde todo o seu corpo fica pulsando ao mesmo tempo que você se sente em sintonia, que eu acho que o termo que a gente usa no espiritismo é mediumizado, né? Você está em um estado de euforia, onde você sente o seu corpo energizado totalmente. Essas energias, elas se expandem como se o seu corpo estivesse crescendo, diminuindo, como se você estivesse alto do chão ou caindo de repente. Então, tudo isso são estados de energia, ou flexibilidade da sua energia. Então, se você consegue ter esse tipo de flexibilidade com a sua energia, um domínio maior sobre a sua energia, também é uma outra indicação. Então, nós temos aí ser veterano, seja há muito tempo ou há algum tempo já trabalhando com mediunidade, ser desobsediado, né, ou desassediado, dá no mesmo, e também ter essa flexibilidade energética. Então, você tendo esses três requisitos, é um forte candidato aí a estar se candidatando a essa técnica complexa. Se não para esta vida, a gente já vai se programando para as próximas. E um outro candidato que eu não esperava, mas os pesquisadores colocaram como também são predispostos, né? Ou que é aconselhável que inicie. Ou seja, é uma indicação, né? Que é indicado para esse público específico esse tipo de técnica. Então, é indicado já para o veterano, é indicado para quem está desassediado e é indicado para quem tem flexibilidade energética. Qual é o outro indicado que me causou até surpresa quando eu estudei o tema? Presidiários. Como assim presidiários? Uma outra base da conscienciologia é: se nós permanecemos vivos, conscientes, sem esse corpo físico, ou quando esse corpo físico se torna inabitável pelo nosso espírito, né? Seja por qualquer problema que ele tenha, velhice ou perda das funções básicas e a gente não fica mais conectado nesse corpo, a nossa consciência permanece viva, né? Consciente, existente, se manifesta com outros corpos em outras realidades, através do perispírito, na realidade física, extrafísica, né? Eu também, já que eu possuo esse corpo extrafísico, que mesmo eu encarnado, eu continuo também com esse outro corpo, que é por onde eu me manifesto no plano espiritual, certo? Então, eu mesmo encarnado, eu posso sair do meu corpo de forma consciente, que no espiritismo chamamos de desdobramento. Nós podemos sair de forma consciente e continuar ali estudando, tendo contato com outros seres, tanto encarnados quanto desencarnados, acessando salas de estudos, participando de cursos, nos atualizando. E quando voltamos para o nosso corpo, às vezes não voltamos com a memória, porque nem sempre o nosso corpo físico armazena as memórias das nossas vivências no plano espiritual, porque lá eu tenho um outro corpo, necessariamente eu tenho um outro tipo de cérebro, né? Então, quando eu retorno para o corpo físico, às vezes eu fico com a sensação, com os impulsos, mas não com a memória propriamente dita. Então, o presidiário, ele está limitado fisicamente. Então, é muito interessante quando ele domina, vai precisar necessariamente dominar essa técnica de saída do corpo,
para ele poder buscar outras soluções, para ele poder continuar se aperfeiçoando como ser humano, buscar outras alternativas. E é indicado para ele exatamente para que ele possa mudar o rumo do próprio destino. Porque dentro da situação que ele está, se ele não tomar uma decisão e não se esforçar energeticamente para sair daquela situação, ele pode ficar ali por muito, muito tempo. Então é muito indicado esse tipo de prática energética para quem está recluso em um ambiente tão pesado, em um ambiente energeticamente depreciador e onde você não vê perspectiva de futuro. Então ele precisaria necessariamente, né, dominar essa técnica de sair do corpo, ter essa vontade mesmo de querer mudar o destino e avançar, né? Doando essa energia, exteriorizando energias, melhorando os seus traços pessoais, as suas características pessoais, avançando, né? Certamente ele não vai ter o mesmo desempenho de uma pessoa que está em outro tipo de ambiente mais favorável, né? Com equilíbrios emocionais. Certamente ele vai ter mais repressões. Então, a potência de produção dele vai ser reduzida pela metade. Mas isso não quer dizer que ele está inútil, né? Ele pode assistir, ele pode ajudar. Todos nós podemos, direto ou indiretamente. Então, seria extremamente benéfico para esse grupo de pessoas que, pelas suas ações perante a sociedade humana, estão aí reclusas. É muito importante saber que esse tipo de prática, tão técnica, tão aperfeiçoada, também é aplicável para seres que estão, pessoas, que estão em condições de extrema limitação ou excluídas da sociedade, temporário ou permanentemente. O desenvolvimento dessa tarefa energética, pessoal, é um desafio enorme, porque requer disciplina, conhecimento, gestão do próprio tempo, gestão das próprias tarefas. Então, requer um domínio sobre a vida, né? E um domínio sobre si mesmo. O desenvolvimento da sua mediunidade, do seu parapsiquismo. Então, a sociedade é doente e não tem para onde correr. A gente está num grande hospital. Então, também tem esse desafio. Nós também somos doentes em vários aspectos. Então, a gente precisa ter um pouco mais de força, fazer um pouco mais de força para conseguir introduzir em nossa rotina uma tarefa assistencial de alto nível. Então, há esse alto sacrifício. Não é um sacrifício para agradar a uma entidade, um ser, a divindade, a natureza. Não. É um sacrifício para você compreender, né? Ou se dedicar a conhecer a você mesmo, a conhecer as suas energias e desenvolver o seu potencial de assistir, de ajudar, de contribuir. Uma outra informação super importante é a questão da restauração. Quem é médium e trabalha aí já há algum tempo, sabe que quando estamos em contato com espíritos que precisam de ajuda, algum tipo de assistência, nós assimilamos ou puxamos para nós os sentimentos, as agonias, os sofrimentos daquele espírito e doamos energias, às vezes até plasma, né? Então nós contribuímos com essa ajuda. No entanto, quando nós retomamos ao nosso estado normal de consciência, nós não nos sentimos enfadados. Há um restabelecimento, uma reestruturação ou até um refazimento das nossas próprias energias. Então, nós não ficamos, né, desenergizados por doar energia. Esse processo de restauração é um processo meio que automático, direto. E muitas vezes, quando a gente tem uma hora certa para fazer um determinado trabalho, durante o dia você vai captando, né, alguns problemas, uma coisa ou outra, e aquilo vai ficando no seu corpo espiritual e vai pesando um pouco. Então, muitas vezes, diante das experiências e dos relatos, depois que você faz essa tarefa assistencial, você se sente não só restaurado, como aliviado, muito mais energizado perante a vida física. O que quer dizer que, em que pese todas as contraindicações que pode pesar na sua não escolha, nós temos aí um efeito positivo, né? Muito positivo, em que requer aí também os sacrifícios que a gente precisa fazer,
na gestão do tempo, na renúncia de hábitos que a gente tem que não ajuda em nada, nós temos aí essa restauração energética, que nos permite seguir firmes e fortes nessa batalha. Então, aqui encerro a nossa conversação de hoje, dando seguimento em nossos próximos programas. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.